Pessoal dos irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém, irmãos? Boa noite a todos, em nome de Jesus. Motivo de alegria, né, estarmos reunidos aqui novamente para falar de Deus, ouvir a voz do Senhor, e Ele já se faz presente aqui em nosso meio, amém? A palavra que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite se encontra em Filipenses, no seu capítulo 4, no seu versículo 4 ao 7. Filipenses capítulo 4, versículo 4 ao 7. Amém? Vamos estar fazendo a leitura junto. Começa assim no versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, a vossa petição seja tudo conhecida diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? A igreja pode se assentar em nome de Jesus? Hoje, meus irmãos, culto de resposta, e para obtermos resposta do Senhor, precisamos de algumas coisas. Como Paulo vem falando nessa carta à igreja de Filipos, e é de muito boa importância a gente também colocarmos em prática a palavra do Senhor. E ela veio falando com nós nessa noite, porque quando nós abrimos a Bíblia, irmãos, para lermos e expressarmos ela, é o próprio Senhor Jesus, é Deus falando conosco. Então, a palavra de hoje para nós é o conselhos a qual Paulo trouxe antigamente para essa igreja de Filipos e hoje para cada um de nós, em nome de Jesus. E ele começa esse pedaço falando para a gente: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Irmãos, regozijai-vos no Senhor nada mais é que alegrarmos. Nós precisamos alegrar no Senhor Jesus. Regozijar-vos, irmãos, é termos bons momentos na presença do Senhor. Irmãos, e nós precisamos desses bons momentos, nós precisamos estar felizes, alegres na presença de Deus, porque a Bíblia vem falando para a gente: regozijai-vos sempre. Uma observação a qual nós temos que fazer é quando o apóstolo Paulo fala que tem que ser sempre. Ou seja, nós precisamos nos alegrar na presença do Senhor. Nós precisamos termos bons momentos na presença do Senhor. E isso que o apóstolo Paulo traz para nós nessa noite, através das Escrituras, é sempre. É sempre nós estarmos em alegria. É sempre nós termos bons momentos na presença de Deus. Todos os dias, todos os momentos, nós precisamos estar alegres na presença do Senhor. Nós precisamos nos alegrar sempre no Senhor, na presença dEle. Nós precisamos, isso é um dever nosso como cristão. Porque, irmãos, nós temos que observar que nós temos que estar alegre por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz nas nossas vidas. Se nós pararmos para pensar, as lutas do dia a dia, muitas das vezes as atribulações a qual eu e você passamos, que o nosso dia, por mais que não moramos juntos, não vivemos a mesma vida, mas é igual para todo mundo. Cada um tem seu momento difícil, cada um tem sua tribulação, cada um tem aquele momento do dia qual aperta mais, mas a Bíblia fala para a gente nos alegrar no Senhor e sempre. Sabe por quê? Nós temos motivos de sobra para alegrar em Deus. Nós temos motivos de sobra para nós glorificarmos o nosso Senhor. Porque, irmãos, muitos queriam estar aqui e não estão. Muitos dormiram ontem, aliás, com planos para hoje e não amanhecer o dia. Então, só do fato de nós estarmos aqui, vivos, adorando ao Senhor, já é motivo de sobra para nós termos alegria no Senhor. Então, o primeiro conselho nessa noite, para obtermos resposta da parte de Deus, é: alegre-se no Senhor sempre.
alegre-se. Começa sendo grato, alegrando a Deus em tudo quanto você passar no seu dia, em todos os momentos do seu dia. Alegre-se sempre no Senhor. Amém? Esse é o primeiro conselho ao qual Deus traz para nós nessa noite. No quesito como resposta, isso é de suma importância para nós, alegrarmos no Senhor. E ele continua falando no versículo 5: seja a vossa equidade notória para todos os homens. Irmãos, equidade nada mais é do que retidão a Deus. Nós precisamos ter essa retidão ao Senhor. Enquanto eu escrevia isso, eu estava ali estudando, Deus me trouxe um exemplo de Jó. Mediante a luta, mediante tudo que ele passou, todas as perdas, tudo que aconteceu na vida dele, ele foi um homem reto, porque isso daí Deus testificou. Está vendo meu servo Jó? Reto, temente a mim. Olha para vocês verem. Então isso é um exemplo a qual a gente tem que ter. Retidão no Senhor, vamos levar como exemplo Jó. Por mais que em nome de Jesus nós não passemos por nada perante que Jó passou naquele tempo, mas mesmo assim nós temos que ser retos perante ao Senhor. Nós temos que estar com a nossa vida no altar do Senhor, retidão a Deus. E a Bíblia fala que nós temos que essa equidade, ou seja, essa retidão a Deus tem que ser notória. Irmãos, e como nós fazemos essa retidão acontecer em nossas vidas? Como Jó fez naquela época, que não negou o Senhor, hoje em dia para nós é diferente. Para nós andarmos retos perante ao Senhor, eu e você precisamos ter a atitude de Cristo em nossas vidas. Nós precisamos fazer a palavra do Senhor se cumprir nas nossas atitudes. Isso é retidão a Deus. Quando nós fazemos nosso papel de cristão, conhecedores da palavra, colocando através da minha, da sua atitude, a Bíblia em prática, nós estamos sendo retos perante ao Senhor. Nós estamos exercendo a retidão a qual Deus quer que nós exerçamos. Outra coisa é você se comportar como Cristo. Muitas das vezes tomamos atitudes a qual nós paramos para pensar somente, mas nós temos que pensar como Cristo responderia àquela situação. Isso é você ser reto perante a Deus, é você tomar atitudes de Cristo, é você ter atitude de cristão. Nós somos cristãos e nós somos um pequeno Cristo nessa terra. Então todas as atitudes a qual nós tomamos no nosso dia a dia, ela precisa refletir Deus em nossas vidas. Nós precisamos se parecer com Cristo em todas as nossas atitudes. A Bíblia nos pede isso, que a nossa equidade seja notória. Irmãos, e onde ela fala? Não é somente dentro da igreja, não é somente em nossa casa, não é somente no meio da nossa família. Ela vem falar que é perante todos os homens, ou seja, é onde quer que eu e você estejamos, nós precisamos exercer a retidão do Senhor, nós precisamos ter atitude de cristão, nós precisamos ter comportamento de cristão em nossas vidas. Ou seja, Paulo outra hora escreve assim, que nós somos uma carta. Ele escreveu, escrita por homens, ou seja, por Paulo, pelos apóstolos, a qual ministravam a palavra naquele tempo. Ou seja, tudo quanto eles aprendiam da parte de Deus, daqueles apóstolos, principalmente do Paulo, quando escreve isso, era como se estivesse escrevendo as palavras a qual nós temos em mão, um manual, porque naquela época tinha somente o Antigo Testamento. Hoje nós temos a Bíblia por completo. Mas ele fala que nós somos uma carta escrita por Paulo falando, por ele, mas de Deus, para ser lida no mundo lá fora. Então nós temos que entender que essa retidão, ela não é só aqui dentro da igreja, ela não é só no nosso local onde a gente está inserido, mas ela é em todo lugar que a gente for, porque querendo ou não, irmãos, nós somos observados. Onde nós chegamos, nós somos observados. Pessoas vão olhar para mim e para você e vão esperar algo que faça diferença em nossas vidas, para tocar na vida delas, para elas também quererem essa diferença que é Cristo, a qual nós temos em nossos corações. Então essa retidão, ela tem que ser notória perante todos os homens. Por isso que precisamos meditar na palavra, por isso que precisamos estar vigilantes, por isso que precisamos colocar as palavras do Senhor em prática, porque nós precisamos ser, essa equidade a qual o Senhor pede para mim e para você, precisa ser notória perante todos os homens. E a Bíblia termina o versículo falando assim,
quando nós exercemos essa retidão, perto está o Senhor de cada um de nós. Então, irmãos, é de suma importância nós fazermos isso, porque todas as vezes que colocamos a nossa vida no altar do Senhor, para ser uma carta escrita por Deus, para ser lida lá fora, Cristo está conosco, Ele se faz presença em nossas vidas. Então, quando fazemos a vontade do Senhor, o Senhor está perto de mim e de você. Então, nós somos uma carta escrita por Deus, e nós precisamos levar essa retidão ao Senhor, onde quer que nós formos. Irmãos, e Deus, Ele se alegra com a nossa mudança diária. Irmãos, quando eu falo que nós precisamos levar a palavra do Senhor em atitude, muitas das vezes nós paramos e pensamos, mas eu sou imperfeito. Todos somos, eu também sou. Não tem ninguém perfeito nesse mundo. O único perfeito que andou foi Jesus. Mas Deus, Ele espera de mim e de você melhoras no nosso dia a dia. Hoje nós fazemos algo diferente para agradar o coração de Deus, amanhã nós fazemos um pouquinho mais, e depois de amanhã um pouquinho mais, e assim Deus se agrada da nossa conversão, da nossa mudança de vida, dia após dia. Essa retidão vai aumentando, é algo que vai crescendo em nossas vidas, e nós temos que ter o primeiro passo, sermos retos ao Senhor e mudar de vida todos os dias, mudar de comportamento todos os dias de nossa vida, até nós alcançarmos a vontade do Senhor. E é isso que Ele quer para nós nessa noite, que nós sejamos retos perante a Ele, em nome de Jesus. E nós precisamos sim se esforçar todos os dias para sermos melhor do que ontem. Se ontem erramos, se esforce hoje para não errar. Se ontem eu precisei fazer algo a qual não agradou a Deus, na verdade eu precisei fazer algo, mas esse algo não agradou ao Senhor, amanhã você tem a opção de fazer diferente. Então essa mudança tem que ser dia após dia, mas se esforce na presença do Senhor. É isso que Ele quer no segundo passo para nós, que nós façamos a vontade dEle aqui nessa terra, amém? E Ele continua falando para nós no versículo 6. Primeiro, Ele falou para a gente, alegrar nele. Segundo, fazer a vontade dEle aqui nessa terra. E o terceiro, Ele vem falando para a gente assim nessa noite, não estejais inquietos por coisa alguma. Irmãos, isso é algo que muitas das vezes eu e você passamos no nosso dia a dia, ficarmos inquietos muitas das vezes por situações a qual acontecem no nosso dia. Irmãos, nós precisamos confiar no Senhor Jesus. Para essa situação de ficarmos inquietos, nós só vamos conseguir não ficarmos quando confiamos em Deus. Então é de suma importância, irmãos, nós necessitamos confiar no Senhor Jesus. Nós precisamos confiar em Deus. Irmãos, não importa o que acontece no nosso dia, Ele não pode nos parar. Esse acontecimento não pode parar eu e você. Nós precisamos confiar ao ponto de que se acontecer algo fora do normal, Deus está no controle de todas as coisas. Ele fala para a gente, não estejais inquietos por coisa alguma. Irmão, não podemos deixar as adversidades do dia a dia nos perturbar. Não podemos deixar as adversidades do dia a dia nos deixar ansiosos. Nós não podemos. Deus fala para mim e para você, não estejais inquietos. E você estar inquieto é você se perturbar, é você agitar com alguma situação, é você ficar ansioso. E a Bíblia vem falar para mim e para você nessa noite, não estejais inquietos por coisa alguma. Irmãos, nós precisamos confiar no Senhor. Mas como que eu faço, irmãos? Muitas das vezes essa pergunta chega aos nossos pensamentos para confiar no Senhor em tal ponto, de muitas das vezes as atribulações chegar até a minha vida, os conflitos, muitas coisas que vêm para nos perturbar, mas eu preciso confiar em Deus. O próprio versículo ele nos responde, porque irmãos, se a gente parar para observar, todas as coisas a qual tiram a nossa paz no decorrer do dia, ali acontece uma situação a qual exigimos resposta.
Se está tudo bem, não tem por que estarmos inquietos, mas quando acontece algo fora do normal, isso gera uma pergunta dentro de mim. E essa pergunta me causa um conflito, muitas das vezes, porque está acontecendo, o que será que eu fiz, o que houve de errado, por que acontece tudo isso comigo? E isso gera um conflito dentro de cada um de nós. Então a Bíblia ela vem respondendo esse mesmo versículo. Primeiro Jesus vem falando para a gente, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições em tudo sejam conhecidas diante de Deus. E o que muitas das vezes nós fazemos? Algo de errado foge do nosso dia ali, do nosso controle. Ao invés de nós chegarmos, dobrar o nosso joelho, entregar na mão do Senhor, eu vou falar para fulano, eu vou falar para ciclano, eu vou ligar para o irmão, eu vou ligar para minha mãe, eu vou ligar para o meu tio. É errado? Não é errado. Deus deixou pessoas aqui nessa terra para um ajudar o outro, um apoiar o outro, mas a Bíblia manda eu e você sermos diferentes no modo de pensar, no modo de agir, porque Deus não falou para você, antes liga para seu parente, antes liga para o irmão fazer uma oração. Não, Ele falou para mim e para você, antes seja tudo entregue em minhas mãos. O Senhor fala que as vossas petições sejam em tudo conhecidas primeiro diante de Deus. Ou seja, quando acontece algo no nosso dia, a qual tenta nos perturbar, tenta nos deixar agitado, tenta fazer aquela situação sair de controle, primeiro a Bíblia pede para a gente entregar diante de Deus todas as nossas petições. E o que é petições, irmãos? É qualquer coisa que você for pedir. Se você for pedir algo, peça primeiro a Deus. A Bíblia manda eu e você fazermos isso. Todas as vossas petições antes sejam conhecidas diante de Deus. Nós precisamos, irmãos, criar esse hábito de antes de falar para qualquer pessoa, entregar nas mãos do Senhor. E isso o Senhor fala no meu coração também, porque quantas das vezes acontece uma situação que a gente não se dá conta, ao invés de nós levarmos ao conhecimento de Deus, a gente vai querer explanar para outras pessoas. Mas a Bíblia fala ao contrário, fala para mim e para você, que tudo quanto formos pedir, peça primeiro ao Senhor. Irmãos, e se nós formos parar para analisar isso daí, quando entregamos na mão de Deus, Deus ele está no trono, no controle de todas as coisas que se movem debaixo do céu. Tudo está no controle do Senhor. Tudo. Quando entregamos em oração, em petição, essas coisas a qual nós precisamos nas mãos de Deus, automaticamente Deus faz o melhor pelo Filho seu. Pode ser, irmãos, que depois que entregarmos nas mãos do Senhor, nós sim vamos ter a necessidade de ligar para alguém. Mas quando nós ligarmos, falarmos com essa pessoa a qual nós temos em mente, depois de ter falado para Deus, Deus ele já vai tomando conta da situação. Ele já pega o controle, porque entregamos primeiro na mão dele, a qual está no controle de tudo e de todos. Ou seja, o caminho se torna mais fácil para mim e para você. Mas nós precisamos levar essas petições diante de Deus em primeiro lugar. Nós precisamos. Mas, irmãos, como que nós fazemos para levar essas coisas perante ao Senhor? Esse próprio versículo ele nos ensina. Primeiro ele manda a gente não ficar inquieto por coisa alguma. Depois ele fala que tudo quanto formos pedirmos tem que ser apresentado primeiro ao Senhor, antes de qualquer coisa. Mas ele vem nos ensinando que as nossas petições seja tudo conhecido perante Deus, primeiramente, pela oração e pela súplica. É simples, irmãos. O Senhor Jesus está a uma oração de distância de cada um de nós. Às vezes, irmãos, nós pensamos que está muito longe, mas somente uma oração de distância o Senhor está de cada um de nós. Nós temos que entender algo, irmãos, da parte do Senhor. Quando acontece algo no nosso dia que foge do nosso controle, não fugiu do controle do Senhor. Mas o Senhor muitas das vezes tem algo diferente para nos ensinar nessa situação. Que muitas das vezes quando nós não entregamos na mão do Senhor primeiramente, que muitas das vezes quando não oramos a Deus, Ele não faz a parte dele. Ele precisa que eu e você façamos a nossa parte. E é o que? Entregar na mão dele primeiramente, em súplica e em oração. O Senhor sabe o que eu e você, irmão, precisa
antes mesmo de nós abrirmos nossa boca para pedir. Mas é necessário que eu e você reconhecemos a Deus e pedimos a Ele. Nós precisamos orar e entregar essas petições na mão do Senhor. A Bíblia nos pede para fazer isso, o Senhor Jesus nos deixou escrito isso. Que as nossas petições sejam sempre entregues a Ele primeiramente, através da oração. O Senhor está a uma oração de distância para resolver o nosso problema. Mas muitas das vezes, irmãos, eu e você não fazemos isso. E isso é que o Senhor fala para nós nessa noite. Quer resposta da minha parte? Ore, entrega em minhas mãos. Você tem algo para pedir? Peça em oração. E nós muitas das vezes negligenciamos essa parte. Não fazemos conforme a Bíblia nos pede para fazer. E a oração, irmãos, não é algo difícil de fazer. Oração nada mais é do que uma conversa sua íntima com o Senhor. Ore a Deus na simplicidade. O Senhor, Ele ouve até as nossas lágrimas. Imagina o que você fala para Ele. Imagina o que você fala. Não precisa ser algo difícil. Precisa ser uma conversa com o Senhor. Oração é conversa com Deus. Está precisando de algo? Algo tentou te deixar inquieto? Entrega ao Senhor em oração. Ore a Deus, senta na cama, ajoelha, peça ao Senhor: Senhor, eu preciso que o Senhor ponha a mão em algo. Eu preciso que o Senhor faça algo para a minha vida, algo através da minha vida. Nós precisamos entregar em oração. O Senhor fala que todas as coisas têm que ser conhecidas perante Ele através da oração. Nós precisamos, irmãos, entregar em oração tudo quanto pedirmos a Deus. E Ele continua falando, em súplicas, é você insistir, é você não orar somente agora. Às vezes a gente ora e quer que Deus faz as coisas na hora, mas muitas das vezes o tempo não é nosso. Muitas das vezes não, me desculpe, corrigindo, o tempo não é nosso. Muitas das vezes eu e você queremos a situação para a hora, mas Deus, Ele sabe a hora exata de entregar o que a gente precisa. Então, suplica ao Senhor, insiste, implora a Deus, converse com Deus em oração e implore, persista, é dia após dia, é se necessário o dia todo, todas as horas do dia, mas implore ao Senhor. É como uma criança, irmãos, quando vem pedir algo para nós que é pai, ela fala: pai, quero isso, pai, quero aquilo, pai, quero aquilo, pai, quero aquilo, pai. Ela fala tanto que ela quer algo, que às vezes a gente não quer dar esse algo para a criança, mas a gente acaba dando, porque ela insistiu. E muitas das vezes, irmãos, nós oramos a Deus algo, mas oramos um dia, uma semana, um mês, e esse algo não chega em nossas vidas. Ah, Senhor, não quero mais orar. Deus, Ele manda eu e você insistirmos em oração, suplicando ao Senhor. E outra coisa importante, que muitas das vezes nós oramos, nós suplicamos, mas nós acabamos murmurando com tudo isso quando nós fazemos. E a Bíblia fala, termina o versículo falando, em oração, em súplica e com ação de graças. Ou seja, é você orar, é você persistir em oração, e é você ser grato a Deus por tudo quanto Ele faz em sua vida. Senhor, está difícil, continue orando, continue suplicando e continue dando graças ao Senhor Deus, porque às vezes é a vontade dEle até Ele tocar no nosso coração, para que a gente possa reconhecer que somente Ele pode resolver todos os nossos problemas, todas as situações de nossas vidas. Então nós precisamos persistir em oração e sendo grato a Deus por tudo quanto Ele faz em nossas vidas, porque tudo, irmãos, é permissão do Senhor. Tudo quanto passamos no nosso dia é permissão do Senhor. Ah, irmãos, mas eu passo por um problema. Muitas das vezes é permissão do Senhor, porque você errou em algo, precisa se consertar, voltar a fazer a vontade de Deus, e esse problema passará. Mas tudo é permissão do Senhor. Como a gente citou no exemplo lá no começo, Jó passou algo que ele não fez por merecer aquilo, mas foi permissão de Deus, para poder algo acontecer de diferente na vida dele. Então nós precisamos observar e entendermos que tudo é permissão do Senhor. Não importa a situação, ore, suplique e agradeça a Deus. E o terceiro passo, irmãos,
que Deus traz para nós nessa noite é confiar no Senhor, entregar tudo na mão dele e agradecer a ele. Principalmente, agradeça ao Senhor Deus. E o último versículo a qual ele colocou no meu coração é o versículo 7. E ele diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento. Irmãos, se a gente for observar, Deus ele vem falando por etapas na nossa vida. Primeiro ele fala para a gente: alegre-se. Segundo, faça a vontade do Senhor sobre essa terra. Terceiro, confie, entregue tudo na mão dele e agradeça. E quando nós fazemos todas as coisas conforme o que o Senhor pede em nossas vidas, ele vem respondendo isso para a gente no versículo 7. E a paz de Deus que excede todo o entendimento. Paz nada mais é do que tranquilidade. Paz é você confiar, é você ter confiança. Paz é você não estar preocupado, é você ser uma pessoa totalmente despreocupada. Quando nós atingimos esse ápice de paz, é um ápice de tranquilidade. Você é uma pessoa tranquila, porque você está fazendo a vontade do Senhor e tudo está acontecendo conforme Deus quer em sua vida. E quando nós vamos atingindo o que Deus quer, a paz do Senhor, ela entra no nosso coração, ela se achega até nós. E ele fala não somente da paz, como muitas pessoas falam que tem, mas ele fala da paz que excede, ou seja, que ultrapassa todos os limites. E limites do que, irmão? Do entendimento. Ou seja, tudo quanto você compreende. Porque, irmãos, nós precisamos atingir essa paz. Porque muitas das vezes nós paramos e observando nossa própria vida, nós pensamos: Senhor, mas eu estou passando por isso, estou passando por aquilo, estou passando por aquilo outro, estou passando por doença muitas das vezes, por dificuldades, mas eu tenho uma paz no meu coração a qual eu não consigo explicar. É Deus, e essa paz é a paz que excede o nosso entendimento. É você, irmãos, não importando a situação que você está, quando você confia e entrega tudo nas mãos do Senhor, você faz a vontade do Senhor e você glorifica Ele, essa paz ela invade o seu coração, porque você sabe que tudo que está acontecendo é permissão de Deus, e Deus ele vai tomar de iniciativa de resolver esse problema para você, mas você precisa estar fazendo o que Deus pede da sua vida. E ele continua falando, essa paz que Deus quer te dar, porque, irmãos, quando nós fazemos a vontade de Deus, Ele quer dar essa paz para mim e para você. Essa paz é minha e sua. Muitas das vezes não acessamos ela por nós mesmos. Nós precisamos fazer com que essa paz aconteça em nosso coração, cumprindo a vontade do Senhor. Ou seja, essa paz que ultrapassa qualquer coisa quanto nós enxergamos. Muitas das vezes a situação está difícil, mas essa paz ela precisa estar no meu e no seu coração. Nós precisamos ter essa paz que ela é incompreensível aos nossos olhos. Nós não podemos compreender a paz que Deus dá a cada coração. Essa paz que excede, ultrapassa todo o entendimento. Nós precisamos, irmãos, estarmos no Senhor para nós alcançarmos essa paz que só Ele tem. Essa paz, irmãos, é só o Senhor que tem. E quando nós atingimos o que Ele quer que nós façamos da vontade dEle em nossas vidas, nós conseguimos alcançar essa paz que excede todo o entendimento. Irmãos, e precisamos confiar nele para que essa paz esteja comigo e com você. Nós aprendemos nessa noite estarmos alegres perante o Senhor. Nós aprendemos a confiar no Senhor em todas as situações da nossa vida. Nós precisamos colocar a nossa vida diante do altar do Senhor, fazer cumprir a vontade do Senhor em todas as partes de nossas vidas, para nós podermos atingir essa paz, alcançar essa paz, a qual o Senhor tem para mim e para você. Essa paz, essa confiança, que como o versículo no finalzinho fala, vos guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Nós precisamos alcançar essa paz, porque nós estando com essa paz em nossos corações, ela vai fazer os nossos sentimentos estar guardados no Senhor. Ela vai fazer a nossa confiança, o nosso coração
está guardado no Senhor, mas nós precisamos alcançar essa paz, fazendo conforme tudo quanto Deus quer em nossas vidas. Amém? Irmãos, e uma frase a qual eu escrevi, lendo tudo isso daqui, e Deus colocou no meu coração: alegre-se no Senhor. Faça cumprir na sua vida a vontade de Deus. Confie e entregue tudo nas mãos do Senhor, em oração e viva no Senhor a plena paz que Ele tem para cada um de nós nessa noite. Amém? Que essas palavras, irmãos, ela possa ficar no coração de cada um de nós. Que nós possamos, através do Espírito Santo, alcançar a vontade de Deus em nossa vida. E que essa paz que excede todo entendimento, ela chega-se ao nosso coração através do Senhor. Amém? A igreja se coloca de pé para a gente fazer uma oração, irmãos, em nome de Jesus.